Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Na Lição. Eu sou o Wellington Ribeiro e estou com dois convidados especiais e nós vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Já quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu guia de estudos, uma caneta para fazer as anotações. Enquanto nós vamos juntos aqui, eu quero agora apresentar esses nossos dois convidados especiais e logo em seguida nós vamos fazer uma oração e vamos para o estudo da Palavra de Deus. Muito bem, eu estou aqui com o pastor Leonardo. Pastor, se apresente para a gente, por favor. É muito bom estar aqui com vocês, conversando, discutindo, aprendendo sobre a Bíblia. E meu nome, como você disse, é Leonardo Gubert. Eu sou pastor aqui do distrito vizinho de Sobradinho, Sobradinho Oeste. Tenho a responsabilidade ali de estar junto com os irmãos de 9 igrejas no distrito. Então, realmente, está sendo uma bênção. Este ano comecei o ministério ali, né? Então, realmente é muito bom receber o convite e estar aqui com vocês. O senhor é casado, tem filhos? Sim, sou casado, já vai fazer aí 7 anos, agora já estamos no mês de junho, né? Então daqui 2 semanas vai fazer 7 anos e a minha esposa chama Evelyn e deste casamento nós temos o lindo filho Natan, que já tem aí 1 ano e meio. E claro, se minha esposa estiver assistindo, né? Ela vai falar que tem que falar da cachorrinha. Fala. Né? Claro, nós temos a Amora que também ela foi um presente de casamento. E vai fazer também 7 anos em setembro. Legal. Então, essa é a nossa família. Pastor, seja bem-vindo, tá uma alegria. Muito obrigado. Nós temos aqui conosco também o pastor Luan. Você já deve ter visto ele em outras vezes, mas pastor Luan, por favor, se apresente para a gente também. E fala da primeira dama, tá? É isso, meu nome é Luan, eu sou obreiro bíblico aqui do distrito de Sobradinho. Tenho trabalhado aí vai fazer 1 ano. E sou casado com Marilisa Nogueira, minha esposa. Nós até o momento não temos pet e nem filhos, né? Ainda não. Por enquanto, né? Por enquanto, seja no tempo dela, né? Tá certo. Muito bem, vamos fazer uma oração? Quero convidar vocês a orarem comigo. Pastor Leonardo, pode orar para nós, por favor? Claro, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, agradecidos pela vida, pela paz, pela oportunidade de lermos sobre a Tua Palavra e principalmente, Senhor, nós estamos agradecidos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E o objetivo nosso é sempre aprendermos sobre a Bíblia e principalmente descobrirmos sobre este Jesus que nos salva. Por favor, Senhor, guie este estudo, esteja conosco aqui, com cada um que também está assistindo à distância. Pedimos que eles também se sintam parte aqui desta conversa. Amém. Que tudo que fizermos seja para a Tua honra e para a Tua glória, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para falar ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, para você que nos assiste, esse é o nosso guia de estudos principal, né? E o tema dele é o grande conflito. Estamos estudando ao longo desses meses cada tema especial. E hoje o nosso tema é espiritualismo exposto. É um tema diferente, até porque muitas vezes nós estamos acostumados a escutar a frase a palavra ou espiritual ou espiritismo, mas espiritualismo é um tema não que seja novo, mas ele traz uma característica nova. Quero ler junto com vocês o nosso verso para memorizar, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. E logo em seguida eu deixo aqui aberto para que a gente comece as nossas considerações. Diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pastor Luan, o que esse texto, juntamente com este tema, espiritualismo, traz para a gente? O que ele pode nos ensinar? Este verso ele é um verso muito rico, tem muita informação contida aqui a respeito da nossa base de fé, do que nós cremos da vinda de Jesus, especificamente. É um texto muito utilizado para falar da vinda de Cristo e mostra como é que será. Será audível, dada a sua palavra, vindo do céu, né, do jeito que ele subiu, ele voltará, vindo do céu. E especificamente, entrando já na lição a respeito do tema, diz a respeito dos mortos, que os mortos eles vão ouvir e viver. Ou seja, se
se existem pessoas que estão mortas ali, que ressuscitarão juntamente com os vivos, isso quer dizer que os mortos não estão no céu. Isso já começa a trazer uma clareza, né? Já começa a trazer muita clareza em relação à religiosidade, ao mundo religioso atual, né? Nas crenças que ele tem, através do espiritualismo que está infiltrado em muitos lugares, né? Na filosofia, na religião. Certo. Pastor Leonardo, lá no início, no Jardim do Éden, Satanás ele lança uma sutil mentira para Eva, dizendo que ela não morreria ao desobedecer uma ordem de Deus. A gente pode ver aí a origem dessa ideia de espiritualismo, imortalidade da alma? Isso mesmo, nós conseguimos ver, e o interessante é que tudo que Deus planeja, tudo que Deus faz, tudo que Deus é, Satanás tenta fazer o contrário. Então, se o plano de Deus para nós é dar a vida eterna, então Satanás vai tentar realmente dizer que nós vamos ter a vida eterna mesmo numa questão de pecado. Porque se Deus falou que a consequência do pecado é a morte e que se Adão e Eva pecassem, eles morreriam, aí Satanás fala, não vai morrer não. E aí ele já conta a primeira mentira. E o interessante é que esta mentira avança por toda a história da humanidade. Ela deu certo, né? Sim, deu certo, porque Adão e Eva acreditaram, caíram neste engano, e então isso vem passando de gerações em gerações, a história humana, e chega até nós hoje. Quem não quer viver para sempre, né? É verdade. Quem não quer que uma pessoa que morreu, que nós amamos, um tio, uma mãe, alguém que hoje não está aqui entre nós, que vai e me manda mensagem? Isso é muito confortante, né? É verdade. E realmente essa mentira avança, né, por toda a história. Parece que internamente nós não aceitamos a morte, né? Nós ficamos indignados, chateados, ainda mais quando nós olhamos pessoas que são inocentes passarem por esse processo da morte, ou pessoas que nós amamos. E surge aquele questionamento, né? Por que pessoas tão boas morrem quando ímpios ainda estão vivos, praticando tanta maldade? Então, Satanás ele usa esses momentos de fragilidade emocional, onde todo mundo está afetivamente afetado pela morte, sensibilizado, né, para trazer essas ideias erradas a respeito daquilo que a palavra de Deus diz, né, pastor Luan? O pastor Leonardo ele comentou da questão de que Satanás ele tenta sempre trazer um oposto daquilo que Deus é, e que de fato Satanás ele é perdeu a sanidade, né? Ele é completamente oposto daquilo que Deus é. E a Bíblia fala e apresenta que Deus ele é o Criador, ele é a vida. E lá em João apresenta que Satanás ele é o pai da mentira e que ele é o oposto da vida. Ele é homicida desde o princípio. Então agora Satanás é homicida, ou seja, existe morte. E aí ele vem apresentando a morte agora como não existente, sendo que ele próprio é homicida desde o princípio. Pois é, isso aí fere exatamente algumas das orientações de Deus, né? Inclusive, quando a gente olha Deus sendo bem específico para o seu povo no Antigo Testamento, ele fala, né, que ele não queria que eles se envolvessem com pessoas que consultassem os mortos, necromantes. Por que Deus teve essa preocupação, pastor Leonardo? Por que Deus tem essa preocupação? Ele tem essa preocupação para realmente nós não sermos enganados. Porque, como está escrito, né, em Eclesiastes, capítulo 9, né, ali no verso 5, diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E tem outros versos também. Então, o que nós vemos aqui? Vemos uma verdade sobre a morte. Alguém que está morto não sabe, não pensa, não tem conhecimento, não existe mais. Porque, como a Bíblia diz, volta ao pó. Tu és pó e ao pó voltarás. Então, não tem consciência. Então, quando uma pessoa vai consultar algum médium ou alguma coisa, algum espírito, algo nesse sentido, é uma consulta de algo que não existe. Por isso que Deus fala, se você for consultar, não vai ser aquela pessoa, vai ser o próprio demônio. Sendo enganado, né? Você estará sendo enganado realmente, porque a verdade escrita na Bíblia é o que eu estou apresentando. Por isso que Deus se preocupa conosco, para não cairmos neste engano do espiritualismo, né? Que não é só uma questão de espiritismo, como você falou, sim, mas esse espiritualismo pega toda essa gama de coisas que são misturadas com a verdade para nos levar para o engano, né? A ideia do espiritualismo, ela
até mesmo ultrapassa o espiritismo, porque o espiritualismo ele acredita que a alma ela é imortal e ela não precisa necessariamente reencarnar e que é possível fazer a comunicação, né, com pessoas, com almas que já morreram. E o espiritismo ele fala que a pessoa precisa que a alma vai reencarnar diversas vezes num processo evolutivo, né, de purificação. Ou seja, não vai morrer, né? Deus falou, se comer vai morrer, aí não vai morrer de diversas maneiras, né? Então a gente tem várias ideologias, nos comentários da própria lição ela vem trazendo de xamanismo e por aí vai, de ideias que você não vai morrer, ou você vai reencarnar, ou você vai para um plano espiritual superior e vai sendo, né? E essa ideia ela fere muitos princípios bíblicos, mas um daqueles que eu gostaria até que vocês comentassem com a gente é que se nós fôssemos realmente imortais, ou se fôssemos reencarnar, qual seria então a necessidade da morte de Cristo nesse contexto? Não seria necessário, né? Porque como eu mencionei o texto, né? Se o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, o verso não termina ali. Fala que o dom gratuito de Deus, um presente de Deus é a vida eterna. Mas se nós não morremos, porque temos um espírito que vai se reencarnando, se purificando, avançando, sendo melhor. Então, na verdade, a purificação, a salvação, ou o fato de eu me tornar melhor ou eterno, é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Tá no tempo, né? Não Sim, em uma pessoa. Não é só esperar mesmo. Passar que uma hora você chega lá. Com o tempo a gente vai chegar, né? Justo. Só que aí torna inválido tudo que Cristo fez e aí então invalida toda a história da redenção, né? Sim. Então não tem sentido. E Deus ele tem essa preocupação no Antigo Testamento, tanto é que ele fala assim para os seus servos, né? Olha, se vocês se envolverem com esse tipo de prática, a pena é capital, é morte. A pessoa deveria ser apedrejada. Não é que Deus é vingativo ou punitivo, mas ele sabia exatamente como Satanás poderia trabalhar na mente dos seus servos essa ideia para colocar uma falsa teologia, uma falsa expectativa de salvação longe de Deus, né? E é interessante que assim, muita gente acha que por algumas penas capitais, vamos dizer assim, Deus ele é severo. Não, de maneira alguma. Ele é zeloso. Se com essa pena ainda tinha pessoas que cometiam tais práticas, por exemplo, o próprio rei Saul, ele vai consultar uma médium, né? No final da vida já tinha experimentado bênção de Deus, ouvido a voz de Deus, tendo contato com Deus, mas progressivamente a sua apostasia, no final das contas, ele terminou fazendo aquilo que Deus mais abominava. O próprio Saul abominava. Sim. E aí ele cai... Tanto é que ele vai escondido para consultar e comete esse erro, né? E aí tem a profetisa de Endor, né, que lá no final das contas, como Samuel. Mas a Bíblia é tão perfeita em todos os seus aspectos que Deus ele deixa um verso para a gente lá no livro de Jó, né, que é tal como a sepultura que se desfaz, passa a nuvem, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Então, aquele que subiu lá não é Samuel. Dentre vários outros fatores que a gente pode encontrar, chegar a essa conclusão no próprio texto bíblico. É interessante pegar essa fala do pastor Leonardo, eu quero aprofundar essa ideia aqui, porque assim, nós olhamos que todas as vezes que as pessoas dizem que viram ou conversaram com um familiar ou com alguma pessoa, é uma personificação, né? Então, assim, a gente olha descrito, né, na Bíblia... Parece, mas não é. Parece, mas não é, né? Então, assim, os anjos caídos, eles têm essa capacidade, não é isso? Eles têm essa capacidade. Então, se eles têm essa capacidade de se personificar em pessoas, a gente precisa ter um discernimento muito apurado para não cair nesses enganos. E aqui vai a minha pergunta. Como é que as nossas emoções precisam estar protegidas nesses momentos para que a gente não caia no engano de ver alguém que nós amamos muito, mas que morreu e agora está ali personificado em uma consulta com um médium, ou em algum momento, ou em algum lugar, ou até mesmo, estou no quarto ali e eu vi aquela pessoa. Então, como é que a gente pode proteger a nossa mente, né, com as nossas emoções diante dessas armadilhas? Eu acredito que eu sempre pego o que minha mãe falava desde criança. Se você perguntar para mim, o que sua mãe mais falou para você?
eu posso dizer com certeza que ela dizia assim, ela fala até hoje, às vezes em algumas ligações, quando a gente se encontra, ela fala assim, ó, cuidado com as avenidas da alma. Ela sempre fala. É uma frase que para mim é emblemática para minha mãe, dentro de tantas coisas maravilhosas que ela fala e faz, mas essa para mim é muito significativa, porque quando eu era criança eu não entendia muita coisa. Até eu às vezes pensava uma avenida, um carro passando, cuidado com as avenidas da alma. Mas com um crescimento, né, maturidade, a gente vai crescendo, aí realmente eu percebi, né, cuidado com as entradas do coração, cuidado com as entradas da mente, os nossos olhos, aquilo que ouvimos, aquela canção que a gente sempre ouviu e que muitos dos que estão nos assistindo, que estão aqui nessa conversa conosco, cantam para os filhos, né? Cuidado, olhinho com o que vê, cuidado, ouvido com o que ouve, assim, aquela musiquinha que vai falando, né, destes sentidos. E realmente enganoso é o coração do homem, enganoso é a nossa mente. Se nós consumimos um tipo de conteúdo, ou se nós conversamos alguns tipos de assunto, principalmente vinculados a isso, se nós estamos acostumados a assistir filmes, séries, novelas, ou ler livros, músicas que falam sobre isso, toda a nossa cultura tem este entendimento equivocado de que nós não vamos morrer. Porque se Adão e Eva, que estavam no Jardim do Éden, em um ambiente perfeito, puro, eles caíram neste engano. Imagine agora com a mente já tão bombardeada desses conceitos que estão internalizados, né, pastor? Com vários anos de pecado, onde nós estamos afetados, degradados pelo pecado. Temos a nossa natureza pecaminosa. Não, eu tenho controle sobre o que eu assisto. Isso aqui não vai entrar no meu subconsciente. Ou seja, se nós só consumimos essas coisas, quando nós estamos num ambiente escuro, quando estamos afetados pelas emoções no momento de luto, nós vamos começar, a nossa mente vai jogar coisas que nós estamos ouvindo, vendo. Ou algumas coisas nesse sentido. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com os nossos hábitos. Portanto, que a Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que enobrece, tudo que nos eleva para Deus é aquilo que devemos fazer, porque aí sim nós vamos estar mais protegidos para não ouvirmos ou vermos essas questões que realmente não vêm dessas pessoas que morreram, mas vêm de Satanás e os seus demônios. Pastor Luan, então aquela ideia de que aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, o joguinho, a série, o livro, não tem nada a ver se tem um personagem ali com poderes, ou que é algum que voltou e que ressuscita do nada. Essa ideia do nada a ver não cola, né? Um professor meu que eu tive no teológico, o Dr. Carlos Flávio Teixeira, ele dizia assim, se tem uma frase que tem origem no inferno, é esse tal do nada a ver. E aí o pastor Leonardo, ele comentou a questão do inimigo que nós temos, né? E o que nós muitas vezes esquecemos é que o inimigo que anda ao redor, ele tem agora vastos anos de experiência. Só com a humanidade são seus quase 6 mil anos, não é isso? Então, nós estamos... a gente não tem nem conhecimento do que ficou lá para trás, né? Justamente. A gente tem o quê? 50 anos de vida, malemar, assim, e Deus, ele coloca ali na palavra dele tudo aquilo que a gente precisa para ter a segurança justamente sobre nossos sentimentos, nossas emoções, e ainda que não haja sentimentos e emoções, que a Bíblia, a fé de certa maneira, é pela razão, de certa maneira, né? Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós andamos pela fé. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o justo viverá pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ainda que eu não sinta, é a palavra de Deus que manda. É claro que aí vem a questão do engano. Alguém que perde um ente querido, que está sensibilizado, é muito fácil, é muito confortante falar, não, fica em paz, lá está um lugar melhor, está lá em cima, está olhando lá para a gente, tudo mais, mas não é assim. É a palavra de Deus que manda, que é a nossa regra, ela que diz. A última palavra é a de Deus, né? E a primeira também, se comer vai morrer. É isto. E aí a gente encontra, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o aspecto sobre a morte. Como é que era visto a morte no Antigo Testamento? Será que os bons iam para o céu, os ruins iam para o inferno? Como é que a gente vê Davi falando sobre isso, Jó, Salomão, né?
Fala para mim, como é que a Bíblia descreve a morte no Antigo Testamento? É que são tantos pontos que a gente vai puxando. É profundo eu queria assunto, né? comentar umas 3 coisas do que ele falou. Uma coisa puxa a outra, né? Sim. Não, é que você me permite ou já quer que Pode, responda? pode, tá bom. pode. Então já vai pensando na resposta, que eu vou comentar o que você está falando desses 3 pontos. Mas que eu pensei, quando você falou, né, do que o professor Carlos Flávio, também foi meu professor, mas eu lembrei do que o pastor Wallace Barbosa, que trabalha na nossa sede administrativa para a América do Sul, ali no departamento de família, eu lembro que ele era o diretor do colégio que eu estudava no ensino médio. E aí ele falava assim, né, não tem nada a ver, mas ele também falava do dá nada não. Dá nada não, isso aqui não dá nada não. Ele sempre falou, se esse dá nada não, dá sim. E aí quando ele sempre falava, e eu lembro até hoje, se eu ouço alguém falar dá nada não, eu lembro da pregação dele, que ele falou assim, quando alguém falar dá nada não, tem que ser um alarme tocando na sua cabeça, pem, 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 porque vai dar sim. E realmente isso é importante, por isso que eu queria comentar, porque quando a gente confia em nós mesmos, nós vamos cair. E para trazer uma segurança, porque esse é um ponto levantado, né? Você falou das emoções, de às vezes ver, ouvir alguma coisa neste momento que nós estamos com emoções à flor da pele, digamos assim, em relação sensibilizados, né? Em relação ao luto ou algo do tipo. Eu gostaria de só mencionar o que está escrito lá no livro Grande Conflito. Por favor, leia para nós. E realmente basicamente a base é o livro, perdão, é a Bíblia, mas o livro vem como um complemento fantástico para nós entendermos algumas coisas. E lá no capítulo 31, que fala sobre a questão dos anjos e demônios, nós vemos ali, no início do capítulo 31, que fala que a relação do mundo visível com o invisível, o ministério dos anjos de Deus e a atuação dos espíritos maus estão claramente revelados nas Escrituras e inseparavelmente entrelaçados com a história humana. Porém, a Bíblia não somente ensina a existência dos anjos tanto bons quanto maus, mas também apresenta prova inquestionável de que não são espíritos desencarnados de pessoas falecidas, ou seja, são anjos caídos, e temos anjos bons e maus. Por que eu estou falando isso? Porque depois da queda do homem, anjos foram enviados para guardar a árvore da vida, e isso antes que qualquer ser humano tivesse morrido. E lá mais para frente eu quero fazer um comentário sobre isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque se tiver alguém que está aqui conosco nessa conversa, acompanhando de casa, do celular, do trabalho, onde estiver, que está passando por uma questão espiritual como essa, ou às vezes um filho, um adolescente que está comentando, mãe, eu vi tal coisa, tem um homem dentro do quarto, acontece eu vi muito. tal sombra, eu vi alguma coisa nesse sentido. Tal coisa se mexeu, quando fez um barulho. Um amigo secreto, né, que tem bastante também acontece. Sim. Nós vemos aqui que no mesmo capítulo, os anjos são enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. Então isso aqui é confortante, eu até me arrepio, porque um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Amém. Essas sentinelas celestiais protegem os justos do poder do maligno. Sozinho nós não vamos conseguir. Sozinhos é impossível, mas nós temos anjos que são enviados por Deus para cuidar de nós. E eu já estou falando demais, só que eu quero falar aqui na página 428, último parágrafo, que diz assim: os anjos designados para ministrar aos filhos de Deus têm acesso à presença de Deus a todo instante. Assim, o povo de Deus, exposto ao poder enganador e à constante maldade do príncipe das trevas, e em conflito com todas as forças do mal, é assegurada a incessante proteção dos seres celestiais. Amém. E essa segurança não é dada sem necessidade. Se Deus concedeu aos seus filhos promessas de graça e proteção, é porque há poderosas forças do mal a serem enfrentadas. Agentes numerosos, decididos e incansáveis, cuja malignidade ninguém pode ignorar ou menosprezar sem correr perigo. Ou seja, esta luta espiritual existe. É real isso, né? Só que muito nós intenso. já estamos do lado vencedor. Amém. Nós já estamos do lado que venceu. Amém. Jesus Cristo já venceu a morte. E Ele garante que estes anjos estão nos protegendo. Nós não precisamos ter medo. Ou seja, se por um acaso alguém
comentou, ouviu, aquilo que a gente falou aqui, nós podemos ter a certeza que nós estamos à distância de uma oração que essas coisas acabem, porque nós acreditamos naquele que venceu a morte Amém. e que pode acabar com este mal, né? Que lindo, né? Que É poderoso esse texto, né? Receba. Olha, que bênção, que Por isso que eu bênção. queria comentar, desculpa, você fez a Não. pergunta e eu tive que... Foi o comentário que ele fez. Perfeito comentário. Até porque, assim, e pegando esse... Um gancho nesse texto maravilhoso. Inclusive, me dá aqui o livro aqui, pastor Opa, Leonardo. claro. Inclusive, você, querido amigo, que nos assiste, se você quiser receber o livro Grande Conflito, entre em contato conosco, tá bom? Nós teremos uma alegria muito grande de ir até a sua casa, se você morar aqui perto da nossa cidade de Sobradinho. Ou se você morar longe, a gente dá um jeito de fazer o nosso livro do ano, o Grande Conflito, chegar às suas mãos, para que você tenha acesso a esse material de excelente qualidade e de grande relevância espiritual. Agora, Amém. eu quero pegar aqui um gancho na leitura do pastor Leonardo fez ali do livro Grande Conflito, pastor Luan, porque nos últimos dias a gente vai ver que essas manifestações vão se intensificar, porque Satanás ele sabe que pouco tempo lhe resta, e quando a gente olha nas Escrituras, Apocalipse capítulo 13, 2 Tessalonicenses, Mateus, a gente vê que esses ataques eles vão acontecer de forma muito intensa. Sinais e maravilhas, né? Se possível, descer até fogo do céu. Exatamente. Então, assim, descreve para a gente, pastor Luan, naquilo que é possível, né? Essas artimanhas, até que ponto o inimigo está disposto a ir e a fazer com esses enganos no aspecto, né, do espiritualismo, da imortalidade, da personificação. É sempre válido lembrar que, igual eu comentei, a gente está lidando com um inimigo que ele tem muita experiência com a raça humana, com a mente humana, ele sabe como que a gente funciona, no que a gente acredita, qual a nossa sensibilidade. Ele conhece meu pai, conhece meu avô, toda a minha geração. Ele sabe qual é o ponto que eu tenho uma fraqueza para cair no engano dele. Então ele tem um engano preparado ali para cada um de nós. E esse engano ele é muito sutil. Se me permite contar uma experiência que eu tive, no curso de teologia nós tivemos inclusive uma matéria lecionada pelo Dr. Carlos Flávio. Não, engano, foi o pastor Natanael. Ele pediu para que a gente dividisse em grupos e fôssemos a algumas igrejas para entender um pouco melhor sobre como que funciona a liturgia de algumas igrejas. E eu e alguns amigos, nós fomos a uma igreja muito conhecida e, assim, foi é uma igreja muito grande, a reverência era completa, para você entrar tinha que ter detector de metais, você não podia filmar nada, você recebia um cadeado, guardava seu celular, guardava seu controle de chave de carro eletrônico lá, deixava tudo guardadinho lá, depois você pegava. E no dia que nós fomos desse culto, o pregador ele utilizou aquele verso que dizia bem assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E começou a fazer um sermão, e um sermão cativante, fantástico. Só que no final do sermão ele pegou e disse bem assim: olha, todos que estão aqui na igreja foram chamados por Deus, mas os escolhidos são só aqueles que ofertarem tudo que tem no bolso. Nesse momento, nossos diáconos vão passar para recolher os dízimos e as ofertas, né, com maquininha e tudo mais. E ali eu percebi assim, na minha frente tinha uma senhorinha que o cartão de crédito dela não passou, o cartão de crédito, o débito dela não passou, e ela começou a chorar. E eu e meu amigo, a gente ficou assim, em estado de choque. Parecia tudo tinha cara de verdade, mas no final a gente sabia que aquele povo estava sendo enganado. Tinha um Só que toque do engano. Exatamente. Só que as pessoas que estão lá dentro, elas sabem que estão sendo enganadas? Não sabem. Dá só uma pausa. E acho que é interessante esse momento, porque enquanto você falava, o Espírito estava me incomodando para falar exatamente isso. Querido amigo, querida amiga que nos assiste, às vezes você pode pensar que nós estamos falando mal, né, de uma determinada denominação ou de alguém que acredita. Não, nós não estamos fazendo isso, né? Na verdade, nós estamos apenas estudando a palavra de Deus. Inclusive, talvez você pode ter sido criado ou nasceu em uma família que você só conhece esse tipo de ensinamento. E é por isso que nós nos colocamos à disposição
para estudar com você aquilo que a palavra de Deus nos revela. Então, de maneira alguma, né, amados, estamos Justamente. aqui falando mal de uma pessoa ou de uma instituição. Estamos apenas mostrando aquilo que a palavra revela como verdade e a sutileza do inimigo Exatamente, em colocar o engano contra a verdade. Né? Deus tem filhos sinceros em todas as Em denominações. todos os lugares, Inclusive, um dos chamados de Apocalipse é para o povo de Deus sair da Babilônia, do meio do engano. E Jesus ele é muito claro em dizer assim que nos fins dos tempos, Paulo diz nas suas palavras que o engano, a apostasia é tão grande que as pessoas vão dar ouvido a doutrinas e ensinamento de quem? De demônios. E o demônio não vai ensinar, olha, se você comer, você vai morrer. Pelo contrário, ele vai utilizar vários artifícios para que as pessoas achem que estão no caminho certo. Mas isso, o fato de você achar que está no caminho certo, não te leva para o caminho certo. Não sei quantos de vocês já se perderam, né? Num GPS, assim, às vezes. Eu já. Então, eu também já cometi essa... O fato de você achar que está indo para o caminho certo, não te leva para o caminho certo, nem faz você chegar onde você quer chegar. E Satanás, ele coloca nessas questões, utilizando muito, a lição ela apresenta, deixa muito claro que a questão do espiritualismo é o carro-chefe para ele, para os enganos satânicos dos últimos dias. E aí que vem a questão. Ele abre a porta, abre a mente para entrar outros sutis enganos, né? Aí vem aquela questão, igual você falou, começa num joguinho, num filminho ali, numa série que você acha que não tem nada a ver. Tá envolvente. Mas ele vai colocando a nossa mente ali, poxa, que morreu, não sei o que e tal, vai para um canto, vai para outro. E aí é muito claro, e eu repito, nós estamos no ápice do grande conflito. E o ápice do grande conflito, juntamente com ele, vem o ápice do engano. Né? O maior engano da manifestação, as maravilhas de Satanás, como é apresentado nos escritos que nós temos, eles vêm justamente agora. Se possível, até os escolhidos seriam enganados. Pastor Leonardo, o inimigo nos últimos dias ele vai tentar fazer de tudo para enganar até aqueles que estão seguindo a verdade, né? E o último engano dele vai ser a personificação de Cristo. É ousadia ou não é isso? É muita ousadia. É muita ousadia. Né? E realmente isso é para tentar enganar a todos. Porque aqueles que apenas se dizem religiosos, aqueles que se dizem adventistas, cristãos, que apenas nominalmente querem se sentir bem em uma religião ou têm princípios, valores religiosos, o que isso quer dizer? Que isso não basta. O que nós precisamos realmente é estar fundamentados na palavra de Deus. Não é estar fundamentados em uma doutrina de igreja ou no ensinamento de um pastor ou de um movimento religioso. Nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Então, por isso que isso é um chamado para cada um de nós. Porque se vai ser possível enganar até os escolhidos, é porque realmente vai ser uma enganação muito bem feita. Muito bem feita. E eu tenho certeza que ele já está treinando isso desde o dia que Adão e Eva caíram. Desde o dia que ele foi expulso do céu. Talvez ele não tinha toda a consciência, mas ele é criativo. Pastor, ele sabe, conhece a Bíblia, né? Então realmente nós precisamos tomar cuidado. Se me permite a questão a respeito desse treinamento, é só um comentário. A Bíblia diz lá em Apocalipse 16 a respeito de 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E a gente sabe que a linguagem de Apocalipse ela remete a muitos livros da Bíblia. E quando a gente vai estudar um pouco melhor sobre os espíritos que juntará o mundo nesse grande engano, que são os 3 espíritos semelhantes a rãs, nós temos ideia de como é que funciona, né, a respeito desses espíritos, das quais um deles é o espiritismo. E ali, por que são semelhantes a rãs? Aí vem justamente essa questão do treino. Porque se a gente vai lá, isso remete a gente até o livro de Êxodo, quando Moisés foi mandado por Deus para fazer ali sinais diante de Faraó. Olha, vou te dar aqui um bordão. Aí o primeiro milagre que Moisés, sinal que Moisés faz diante ali do Faraó, joga o bordão no chão. Se transforma uma cobra, aí ele pega a serpente pelo rabo E aí Faraó chama os magos e eles fazem a mesma coisa. Só que aí o bordão ainda de Moisés ali, juntamente ali com Arão, devora. O segundo milagre, tocar na água e, se eu não me engano, transforma a água em sangue, não é isso? E aí os magos do Oriente fazem o quê? A mesma coisa. E aí o terceiro sinal, ele estende o cajado e aí vem rãs sobre toda a terra do Egito. E aí agora o que acontece novamente com os magos de Faraó? Eles fazem a mesma coisa, estende o bordão e vem novamente as rãs. Só que aí agora eles não conseguem tirar. Aí Faraó agora clama para quem?
Para Moisés. Para Moisés orar, tira isso daí. E aí, ora ao teu Deus justamente, para tem essa praga. Tem algum outro sinal depois desse? Não tem. São 3 sinais. O bordão transformando em serpente, a água transformando em sangue e as rãs cobrindo toda a terra do Egito. Depois disso não tem mais nenhum sinal. Por isso que o livro de Apocalipse fala que são sinais semelhantes a rãs, porque são os sinais dos últimos enganos. É o ápice do treinamento dele. Tudo que ele começou treinando desde antigamente, agora chegou no ápice, mas ele não tem mais para onde ir. É o último engano. Depois das rãs, não tem nada. E aí, no livro dos eventos finais, a gente encontra uma seguinte citação, que diz assim, que o povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Ou seja, não é pelo milagre, é pela palavra. Pela palavra, pela fé apenas. Porque Deus, inclusive, eu termino com isso, a fé vem justamente pelo ouvir a palavra de Deus, porque a fé ela não permite truque de imagem. E Satanás ele gosta de fazer o quê? Muita imagem, sentimento, música, é o visual, não é isso? Mas a fé, ela... Isso mesmo. E para responder, né, também um pouco mais, depois dessa explicação maravilhosa, realmente, antes, aqui na página 461 do livro Grande Conflito, falando sobre essa questão, baseado lá no que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 13, Tiago 13 e outros textos também, Ellen White diz assim, a vinda do Senhor será precedida da atuação de Satanás, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de justiça. Ou seja, vai ser com todo o seu poder, com todo esse treinamento, com tudo que você mencionou. Então vai ser algo realmente muito poderoso. Muito poderoso. Então, ele muito vem parecido, né? E parecido, ele vem com força total. E estes agentes, né, de Satanás, não só declararão ser capazes de fazer milagres, mas de fato eles terão poder para isso. Porque eles têm conhecimento de juntar coisas naturais para fazer algumas coisas aparecerem, surgirem ou algo do tipo. O príncipe das trevas, que durante tanto tempo tem aplicado na obra do engano as faculdades de sua mente superior, adapta habilmente as suas tentações. Então a sua tentação não é a mesma que a minha. A gente não vai ser enganado ou tentado da mesma forma. Ele vai adaptar habilmente as suas tentações às pessoas de todas as classes, todas as condições. Não é só rico que tem tentação, não é só pobre que tem tentação, não é só classe média ou algo do tipo. Todos. No grande conflito, não há diferença de classe, não há diferença de gênero, não há diferença de raça. Por que no grande conflito não há essas diferenças que hoje o mundo cria e que a população cria essas diferenças e tem estes conflitos, polarização e tudo mais? Por que não há diferença? Porque a salvação também não tem diferença social, não tem diferença racial ou econômica. A salvação é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu santo Filho para morrer por cada um de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, aqui nós vemos também aquele que perante Cristo no deserto da tentação foi capaz de aparecer vestido com o resplendor dos serafins celestiais, vem aos seres humanos de maneira mais atrativa como anjo de luz. Respondendo a sua pergunta, será que nós vamos ser enganados? Se Satanás personificou um anjo puro, perfeito, na presença do Criador dele mesmo. A ousadia. Olha a ousadia, né? Olha a ousadia. Petulante, né? Imagina o que ele fará nos últimos dias. Então, ele vai apelar para a razão, para a imaginação, para a afeição, para tudo. Para quê? Porque ele vai dizer a mesma coisa que disse para Adão e Eva no início. Vocês vão ser como Deus. E aí vem este engano do espiritualismo. Vocês vão ser como Deus, porque o Espiritismo ensina que o ser humano é uma criatura capaz de progredir, que seu destino é evoluir desde o nascimento até a eternidade, em direção à divindade. Ou seja, o tribunal está dentro de você. Você tem a divindade. Exatamente. Você é Deus, você pode viver de acordo com as suas regras eternamente. E você pode se salvar, você pode fazer... Não precisa de ninguém para salvar você. Isso mesmo. Queridos, como é gratificante poder estudar esse tema e, é claro, ele é muito mais profundo do que o nosso tempo nos permite, mas o nosso tempo já chegou ao final. Mas já? Infelizmente, passa rápido. Infelizmente já. A gente poderia ainda conversar muito. Eu gostaria de
pedir que vocês fizessem as considerações finais diante desse tema, né, tão importante, tão relevante. Que sugestão, que conselho, pastor Luan, você dá para o nosso amigo, amiga que nos assiste sobre esse tema e como ele pode estar protegido diante desses enganos? O conselho que eu dou para todos, para nós, para mim, é justamente esse aqui, que estamos vivendo os fins dos tempos e juntamente com o ápice do grande conflito vem o ápice do engano. E o engano está em todas as áreas possíveis, porque o mundo jaz no maligno. E se a gente está no ápice do engano, no ápice do grande conflito, o meu grande conselho é que estejamos nós também no ápice da nossa consagração diária a Deus. Amém. Obrigado. Pastor Leonardo. É aquilo que eu havia mencionado que eu ia falar no final. Isso. Ali, imagina, né, na situação ali de pecado, onde Adão e Eva pecaram e Deus aparece, faz a pergunta e tudo mais, tudo o que aconteceu entre a serpente e a mulher, aquele diálogo. Nós vemos e interpretamos muitas vezes, de forma equivocada, que Deus puniu Adão e Eva. Deus não puniu Adão e Eva. Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Eles apenas tiveram a consequência do pecado, que é o inverso do plano de Deus. Você pode ver isso, né, ali em Gênesis capítulo 3. Mas o que eu quero enfatizar aqui para encerrar este estudo tão maravilhoso e enriquecedor é que muitas vezes nós interpretamos que Deus expulsou Adão e Eva do jardim como uma punição. Então vocês não guardaram agora, vocês vão ficar fora do jardim. Só que a Bíblia diz lá, no final de Gênesis capítulo 3, fala que ele colocou um querubim para guardar a árvore da vida. E por que acontece isso? Deus é misericordioso desde o início e sempre será, porque este é o caráter dele. Então, se eles tinham acesso à árvore da vida perfeitos, se eles em pecado tivessem acesso à árvore da vida, eles ficariam em pecado para sempre. Eternamente. Né? Misericórdia. Ou seja, por Deus ser misericordioso, Ele colocou um querubim e falou o seguinte: por favor, saiam do jardim do Éden. Saiam, porque eu não quero que vocês estejam eternamente em pecado. Porque Jesus vai voltar. Vai vir, vai morrer, e ele vai voltar. E se nós avançarmos lá para Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ver que, ao vitorioso, o que Deus vai nos dar? Acesso à árvore da vida. Mas não mais em pecado. Nós vamos ter acesso agora perfeitos. Ou seja, não importa aquilo que nós estamos vivendo, Deus sempre vai ser misericordioso e Ele não quer que nós sejamos enganados, e em breve nós vamos receber aí sim a vida eterna. Aqueles que estão descansando irão ressuscitar e juntos seremos transformados e vamos morar eternamente com Deus. E é por isso que o nosso maravilhoso Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Querido amigo, querida amiga que nos assiste, essa é a promessa que vibra em nosso coração e que dá sentido a tudo aquilo que nós cremos. E não apenas cremos, mas temos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a acessar aqui agora esse nosso QR Code que vai aparecer em algum lugar aqui dessa tela para fazer a doação. Nós da Igreja Adventista estamos com um movimento especial de ajuda aos nossos queridos irmãos, não apenas a nossa fé. Irmãos são todas as pessoas que estão lá no Sul, que estão passando por esta catástrofe. Aqui na nossa Escola Adventista de Sobradinho ou em qualquer uma das nossas unidades no Distrito Federal, está preparada para receber a sua doação. Então, você já fez a doação? Se ainda não fez, há tempo de fazer. E se já fez, se tiver mais alguma coisa, pode também fazer para podermos abençoar aquelas pessoas. Agradecemos a sua companhia e vamos fazer a nossa oração final. Quem começou a oração foi o pastor Leonardo, né? Então, pastor Luan, ora para nós, por favor. Oremos. Santo Deus, Criador, te damos graças por podermos aprender um pouco mais da tua santa palavra. Ela é a única fonte de vida, é aquilo que nos liberta e não existe segurança se não for na tua santa palavra. Por isso nós pedimos que o Senhor venha firmar nossos pés, nossas mãos, nossos pensamentos em tudo aquilo que é perfeito, bom, agradável e santo, que vem da tua palavra, que vem de ti. É o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais. Envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade.
comunidade. Tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata, o Senhor